Bom dia, galera. Boa tarde, enfim. Essa semana, que nem eu falei semana passada, essa semana a gente vai ter uma aulinha mais tranquila, mais sussa. Ela pode ser resumida em um slide ou uma figura, que é a aula sobre transmissão de calor. No livro de vocês, as três formas de transmissão de calor, elas estão nas páginas 361, 364 e 367. Não é a ordem que a gente vai seguir aqui. A gente vai começar por irradiação, depois condução e por último convecção, que é um pouquinho mais complicado e tal, mas nenhum deles é de fato complicado. E essa matéria é bem legal porque ela é uma coisa assim mais usual, é um negócio que tu consegue perceber mais fácil no teu cotidiano e ela é mais intuitiva também, dá para entender com mais tranquilidade, assim, tu consegue perceber as coisas acontecendo. E todo mundo já está acostumado com isso aqui, porque isso, até onde eu lembro, assim, faz um tempo, tu aprende isso na quinta ou na sexta série, e é um negócio que a gente está acostumado a ouvir desde sempre, assim, desde que tu tem aula de ciências e tu entende, tipo, a plantar, fazer plantinhas e tal, tu entende o ciclo da chuva, que é um princípio de condução de calor também. E o próprio, uma coisa que está muito em voga hoje em dia, que o pessoal fala bastante, que é a energia solar, depende de uma das formas de transmissão de calor. E assim como esquentar a água dentro de uma chaleira, no fogão, enfim, depende de outro dos três tipos de transmissão de calor. Então a gente vai começar falando, antes disso, né, claro, como é matéria nova, entre aspas, a gente tem as questõezinhas da semana. As duas questões são, primeira delas, por que que geralmente o cabo das panelas de madeira ou é de madeira ou é de plástico? E como eu falei anteriormente, como eu sempre falo, a gente vai responder essas duas questões durante a aula, então vale a pena dar uma olhada antes nos vídeos e depois responder o questionário. A segunda é cobertor esquenta. Se a gente embrulhar uma pedra de gelo no cobertor, ela vai derreter mais depressa do que desembrulhada? Sim, não, talvez. Por quê, especialmente, né? Sempre bom dar uma explicaçãozinha, um chutete, um chute forte lá do porquê que as coisas acontecem. Como essa aula é um pouquinho mais curta, no final dela eu vou fazer um exemplo que eu acho bem legal, assim, do conteúdo da aula da semana passada, que é um exercício que caiu na prova da URGS de 2018, que ele é super completo, assim, dá para usar quase todo o conteúdo que a gente viu na semana passada. E então é isso. Primeira, que nem eu falei, a gente pode resumir todo o conteúdo dessa semana, toda a matéria dessa semana, as três formas de transmissão de calor em uma figura só. Então, condução é quando tu tem um meio material, que nem tá ali, tipo uma barra de ferro, e radiação é quando tu não precisa tocar nas coisas para que aquilo te aqueça, tipo se aquecer numa lareira, ou mesmo o sol, né? O sol, a gente não precisa tocar no sol para receber o calor do sol. E o outro seria convecção. A convecção ela só funciona para líquidos e gases, não funciona. Até acontece, assim, mas é muito difícil, porque o principal daí vai ser condução. Ela só acontece em líquidos e gases, basicamente, porque ela depende da circulação do líquido e do gás, circulando, o ar quente subindo, o ar frio descendo, ar quente subindo, frio descendo. E isso acontece em metais também, em sólidos, mas é com menos intensidade. O que principalmente acontece é a condução daí, que é conduzir o calor através daquele material. Conduzir mesmo, tipo, quase pegar na mãozinha e levar para longe. Então, o primeiro que a gente vai falar hoje é radiação. Como eu falei, a gente não precisa tocar no material que está emitindo calor. Tipo, se tu quiser se esquentar mais rápido, com certeza, se tu pegar uma tora de dentro de uma lareira que está ligada, acesa, enfim, vai esquentar mais rápido tua mão, vai até te queimar. Mas tu não precisa tocar. Por isso, graças a Deus Pai, a gente tem vida na Terra porque a gente recebe o calor do Sol através de radiação. O Sol ele emite calor porque o Sol ele está numa temperatura que varia entre 5.000 e 30.000 graus Celsius. Então ele emite essa energia térmica. E uma coisa bem interessante, como não tem nada,
entre o Sol e a Terra, tu não precisa de um meio material, tu não precisa ter alguma coisa que traga essa energia térmica até a Terra. O calor ele vem por radiação, por ondas térmicas até a Terra. Então a gente acaba aquecendo a Terra por irradiação. Também no livro de vocês ele fala sobre radiação. E esse aqui, pessoal, é o princípio de funcionamento basicamente de toda a energia solar, né? Como o Sol não toca nas placas solares, a gente tem elas sendo aquecidas, né? Recebendo energia térmica do Sol a partir de radiação. Outro uso que eu acho bem interessante seria o de churrasqueiras solares, que é bem legal. E daí tu não precisa, só tem que cuidar com os espelhos, né? Porque eu vou mostrar depois no vídeo como é que funciona uma churrasqueira solar. Ela tem um monte de espelhos que refletem a luz do sol para um ponto e daí fica super quente esse ponto. Normalmente pode ser mais quente do que uma churrasqueira normal. Outras formas de radiação que a gente tem é a própria irradiação do nosso corpo, né? A gente tem uma temperatura média de 36 graus e a gente emite calor, radiação térmica, energia térmica em volta da gente. E eu não sei se vocês já devem ter visto aquelas figuras de irradiação térmica que mostram as partes mais quentes do corpo e tal, que tipo as regiões mais quentes normalmente ficam vermelhas e daí as regiões mais frias normalmente ficam mais azuladas. E o azul daí é para ser tipo regiões muito frias. Mas normalmente quando tu vai ver essas imagens, as regiões mais quentes são essa região aqui dos olhos, nariz, porque tu tem que manter o cérebro ativo, né? Então tu tem bastante fluxo sanguíneo ali, então tu tem bastante energia térmica, tem que manter ele quente. E outra região que é bastante importante para o nosso corpo, né? Já que a gente é feito para procriar, é a região das gônadas aqui, a região do mais para baixo aqui no corpo, essa região mais para baixo. A região gonadal também, ela também recebe um fluxo sanguíneo bem intenso. E daí a temperatura ali é maior. Normalmente nas figurinhas aparece essa região aqui, o rosto avermelhado e a parte das gônadas também avermelhada. Tanto que a gente tem um exemplo muito clássico para quem gosta de filmes clássicos. Quem não gosta também é obrigado a olhar esse filme, que ele é muito bom. É um lixo, na verdade, mas é bom. É aquele ruim que fica bom. É, o Predador, quando quem não sabe a história, é tipo um alien que vem matar pessoas, basicamente. E ele tem visão de calor, que é daí a visão de calor funciona a partir de irradiação térmica. Então, quando tu tem o exército tem óculos de visão de calor, né, que é para enxergar as pessoas, que normalmente os cômodos de uma casa eles estão mais frios que 36 graus. Daí a pessoa então tá mais quente, tu acaba conseguindo diferenciar ela. Aí o predador ele tem visão de calor, como a gente vai poder ver nessa cena, quando o Arnold Schwarzenegger tenta se esconder no barro ali, diminuindo a temperatura corporal, daí que nem eu falei, ó. Aqui a gente tem as regiões mais quentes do corpo, elas ficam bem retratadas. Daí quando tu tem maior fluxo sanguíneo, que são nos olhos e tal, ali tu tem uma região mais quente. Regiões mais frias são normalmente as extremidades do corpo, elas ficam mais azuladas por causa dessa diferença de temperatura. Não que seja muito grande, tá? Não vai ser absurdamente, tu não vai estar com uma ponta do dedo a 10 graus e os olhos a 36. Pode acontecer, mas não é o normal. Normalmente tu perde o dedo daí.